Olá, meus amigos do Flix! Mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês informações, estratégias importantes para que o seu negócio cresça cada vez mais. E eu vou te dizer, viu? A matemática no varejo vai muito bem, obrigada. E nós vamos trazer para vocês todos os números detalhados num bate-papo que começa agora. A conta é essa, meus amigos. A venda no varejo cresceu em quase 18% se a gente comparar com o mês de junho do ano passado. Esse número e outros dados fazem parte do relatório mensal dos indicadores de performance do mercado, que está ali no estudo feito pelos amigos do Martins do projeto E+. E para saber mais sobre esse relatório que é tão importante, eu estou recebendo aqui o Antônio Silveira, que é Head de Novos Negócios e Parcerias do Martins. Obrigada, Antônio, por estar aqui conosco. Obrigado, Mônica. Agradeço pelo convite. E aí a primeira pergunta que a gente faz, o que levou a esse crescimento? E esses números são bastante expressivos, né? São números bem expressivos. Os números de junho, aí, como você citou, ficam na casa aí quase de 18%, e alguns fatores levam isso. E esses fatores caminham desde o início da pandemia, em março do ano passado. Quais são esses fatores que ainda impulsionam o crescimento do varejo e mantém esses indicadores tão bons e tão saudáveis? Em primeiro lugar, o auxílio emergencial, que deu mais renda para as famílias, né, possibilitou maior renda e gastos no mercado. Nós tivemos também a questão do e-commerce, que foi o amadurecimento de novos canais, além da loja física. Então, o varejo alimentar, ele percebendo essa necessidade de atender os clientes, atender os consumidores mesmo em casa, abriu esse canal e amadureceu. Então, foi também uma mola propulsora para chegar nesses números que nós temos hoje. E também um outro fator foi a questão, foi o fechamento parcial ou total do food service. Então, restaurantes e bares fechados, acabou que as famílias direcionaram a sua renda e o consumo para os supermercados que estavam abertos para atender essa necessidade. Então, esses fatores em conjunto são a mola propulsora desde o ano passado para manter esse crescimento. E em 2021, o que a gente tem de cenário? É que o auxílio emergencial se mantém, então a gente ainda consegue dar um fôlego para o varejo e esse crescimento se mantém dessa forma, nesse estágio. Por isso, a atenção, principalmente vocês do I+, fizeram um trabalho assim em relação às regiões. E o que mostra esse relatório para o nosso amigo de toda a região do país poder acompanhar como é que está a situação local? Certo. No nosso acompanhamento, a região sul e sudeste apresentaram um crescimento, puxando a média para cima, já na casa aí de quase 19%, e a região norte, nordeste e centro-oeste também teve um crescimento expressivo, mas um pouquinho abaixo, na casa de 17%. Então, sim, mostra uma uniformidade no país, esses indicadores, né, em todas as regiões crescendo. O Antônio, a gente tem um dado no relatório também muito importante, que assim, as cidades do interior apresentaram um movimento muito positivo no varejo. Sim, sim. As cidades de pequeno porte, na nossa qualificação, na nossa categorização de cidades, as cidades até 20 mil habitantes é que performaram melhor. Então, elas que puxaram essa média para cima. Então, sim, pelos aspectos mesmos das cidades, onde tem menos disposição de lazer e outros locais para as famílias direcionarem sua renda. E acaba que isso impulsiona o varejo nessas cidades. Em que pese, essa foi o crescimento de maior expressividade, as cidades de grande porte também tiveram um bom crescimento, um pouco abaixo da média, mas ainda com uma performance muito boa. Vamos falar de categorias? Certo. O que o relatório do I+, mostra? Nós tivemos alguns produtos aí que tiveram um destaque importante. Bom, Mônica, algumas categorias tiveram performance excelente. O que a gente traz aqui hoje? As categorias leite longa-vida, cerveja e cortes bovinos têm muita expressividade. O impacto delas para o varejista é muito grande. Então, qualquer oscilação positiva ou negativa impacta no resultado. E essas três que eu citei tiveram um impacto positivo. Do outro lado, algumas categorias também tiveram impactos negativos. Refrigerante, leite em pó e biscoitos foram as categorias que impactaram esse indicador negativamente. Mas são indicadores, o indicador das categorias ele é bem pontual, varia muito de mês para mês, mas é um indicador interessante de ser acompanhado, porque vê o movimento do consumidor, né? O comportamento do consumidor e como ele está direcionando as suas escolhas. Um outro dado também que nós temos nesse relatório mensal de indicadores é o seguinte: as lojas com até 4 checkouts também assim apresentaram, gente, um crescimento
incrível. Exato. Na nossa análise, essas lojas de 1 a 4 checkouts a gente categoriza como lojas de pequeno porte. São as lojas de vizinhança, as lojas de bairro. Então, esse crescimento também é explicado com base no comportamento do consumidor, que num cenário de pandemia, isolamento, de se expor menos, prefere a loja ali do bairro para direcionar as suas vendas e não quer fazer grandes deslocamentos ou ir para grandes hipermercados ou lojas que pode ter maior aglomeração e aí ter um risco maior de contágio. Então, as lojas de pequeno porte, essas de 1 a 4 checkouts, desde o início da pandemia, vem tendo uma performance melhor, majoritariamente dentro dos indicadores do Martins. Antônio, você traz para a gente um cenário muito positivo, eu acredito que seja uma tendência, e eu gostaria que você dissesse agora para os nossos amigos o que eles devem estar atentos, né, para continuar nessa onda boa do varejo, e eu gostaria também que você falasse um pouco mais para a gente sobre o IMAIS, porque vem com dados que podem trazer um norte para os nossos amigos. Exato. A tendência é de manter esse crescimento, em que pese a economia esteja desacelerando em alguns casos e tem alguns indicadores macroeconômicos que impactam esse crescimento. Quando a gente compara o indicador de crescimento, quando a gente compara o indicador de mercado de junho contra maio, a gente já vê uma queda, mas é uma queda menos relevante e a tendência é que continue em patamares bem superiores ao ano passado. Quais são esses indicadores que estão impactando negativamente? O auxílio emergencial, em que pese o governo federal vai manter, o auxílio emergencial ele está em patamares menores, o valor está menor, então isso impacta diretamente a renda das famílias. A taxa de desemprego no Brasil ainda é alta e, apesar que o primeiro semestre foi de crescimento em número de empregos, com saldo de aproximadamente 1.200.000 vagas criadas, a taxa de desemprego no Brasil ainda é muito alta, na casa de 14%. Então, esses aspectos, e somado à inflação também, que as projeções já é de fechar o ano na casa de 4,8%, 5%, impactam e desaceleram um pouco o que a gente vinha de crescimento em 2020. E o projeto IMAIS? O IMAIS é um projeto muito interessante, criado, idealizado dentro do Martins e desenvolvido. Hoje nós temos aproximadamente 1.500 varejistas conectados nesse projeto, tendo informações diárias e online da loja, do próprio estabelecimento, comparado com a região em que está inserido. Então, é uma oportunidade ímpar nessa nova era de dados, de ter as informações da loja, os principais indicadores, comparado de forma online com seus principais concorrentes, o que ajuda muito na tomada de decisão. Tomada de decisão, na busca de novas ações, a criatividade para continuar nesse crescimento, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, Mônica, dados não são o fim, dados são um meio. Então, assim, não adianta nós termos dados somente por ter. Ele vai ser um meio para alcançar resultados. Então, os dados para o varejista, para o nosso amigo que está escutando, que está tocando e gerindo uma loja, um supermercado, os dados são importantes para auxiliar na tomada de decisão, para tomada de decisão mais assertiva. Dados são importantes para melhorar a rentabilidade, a produtividade, a competitividade de uma loja. E o mercado supermercadista, o mercado do varejo alimentar, ele é muito competitivo. E acaba que essa competitividade se dá sob pressão sobre os preços. Então, a margem de manobra do varejista é muito pequena. Ele não tem muito espaço para aumentar preço, para aumentar faturamento e aumentar a rentabilidade. Então, ele precisa de mais eficiência operacional. E os dados proporcionam isso. Então, como eu disse, os dados são um meio para aumentar a eficiência operacional, para aumentar a assertividade, para aumentar a rentabilidade, produtividade, competitividade e, dessa forma, manter a empresa em uma rota de crescimento e perenidade no mercado. Que conversa boa com o Antônio Silveira, que é head de novas parcerias, de novos negócios. Antônio, eu preciso muito te agradecer. Foi, assim, uma obra-prima essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente, assim, o varejo tem surpresas, tem bons indicadores, mas acompanhar é o papel do Martins e aí cumpre o seu papel não só de acompanhar, mas também entregar essas informações para o varejista, se fortalecer nesse mercado e manter essa rota de crescimento. É isso que a gente quer, você cada vez mais forte. Agradecendo mais uma vez ao Antônio Silveira e a você também que acompanhou essa conversa muito boa. Um grande abraço para vocês, até a próxima.